Pessoal, na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre a temática diversidade cultural, mas nós vamos também encaixar essa temática no gênero textual que nós vamos começar a estudar na nossa aula de hoje, que no caso serão os poemas e poemas visuais. Então, a gente vai começar pelo estudo dos poemas, mas também vocês terão um vídeo, explicando um pouco sobre os poemas visuais também, ok? Começando em relação à parte da diversidade cultural, gente, nós vamos estar fazendo hoje a leitura de um texto que retrata justamente essa parte de diversidade, Mas antes disso, você tem que se questionar, o que é diversidade? O que é essa diversidade que as pessoas tanto falam? O nosso temática é diversidade cultural, tem a diversidade de culturas, pessoal? De pensamentos, de formas de agir. Então, assim, nós estamos inseridos num país em que há uma diversidade cultural muito grande, São pessoas de origem, de diversas origens, Pessoas que têm religiões diferentes, pessoas que têm costumes diferentes, Então, a diversidade, ela se manifesta em diversos aspectos dentro da nossa sociedade. Então, essa temática inicial, a gente vai justamente utilizar para trabalhar hoje um texto de Ruth Rocha, tá, gente? Que fala justamente sobre essa parte aí da diversidade. Nós teremos também um vídeo inicial, onde será retratado a leitura desse texto, declamada a leitura desse texto. E também, passando para a parte do gênero textual, gente? Poemas e poemas visuais, a gente vai ter também um material complementar de vídeos e um material em PDF também, para que vocês possam estar observando, todas as características desse gênero, a função, quais são os tipos de poema, quais são as características que esse gênero textual apresenta. Ao final, nós também teremos uma atividade, também baseada nesse texto que nós trabalharemos hoje. Então, vocês fiquem bem atentos ao material, observem, assistam os vídeos, leiam o material com bastante atenção, para que vocês não tenham maiores dificuldades nessa nossa aula. Mas antes de nós começarmos, gente, tem alguns questionamentos aqui que eu quero deixar para vocês, justamente sobre o gênero que nós vamos trabalhar, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiras ideias: poema e poema visual, como eu falei para vocês, é o gênero que nós vamos estar trabalhando nessas nossas aulas a partir de hoje, ok? Então, tem alguns questionamentos aqui que eu quero deixar para vocês. E depois desses questionamentos, a gente vai estar iniciando o nosso material de hoje, tá? A leitura dos textos, os vídeos, os encaminhamentos, tá? Então, os questionamentos que eu gostaria que vocês refletissem, pensassem um pouquinho, são os seguintes. Pense e responda. Você prefere ler um texto em prosa ou verso? Prosa é aquele texto normal, gente? Que é um relato, um diário, é um texto argumentativo. E um texto em versos é justamente um poema, aquele que se divide em estrofes, que é justamente o gênero que nós vamos começar a trabalhar hoje. Então, qual é o tipo de texto que você prefere? Ou você gosta de todos os tipos de texto? Imagine se você fosse escrever um dicionário de literatura para jovens. Como você definiria a expressão imagem poética? Será que uma imagem, pessoal, pode haver poesia numa imagem? O que você acha? Essa aqui é mais uma parte voltada para os nossos poemas visuais, tá? E o terceiro questionamento que eu quero deixar com vocês, pessoal, é o seguinte. Você já viu poemas em que as palavras formam um desenho no papel? Porque é justamente a parte hoje que nós vamos ver, gente, dos poemas visuais. O visual é justamente no sentido de que essas palavras do poema, elas vão formar imagens. Então, como eu falei já anteriormente, vocês fiquem atentos ao material de hoje, aos vídeos, às leituras, porque todo o material que vai ser encaminhado vai ajudar vocês na compreensão do conteúdo de hoje, ok? Boa aula, então, a todos, gente.